Olá, amigos da Revolução Industrial Brasileira. Eu sou Fausto Oliveira, o único jornalista de economia no Brasil com viés assumidamente desenvolvimentista e pró-crescimento econômico, trazendo mais um comentário a respeito das coisas que assolam a realidade brasileira, né? Que afetam a todos nós e que ultimamente têm sido todas elas muito negativas. O cenário econômico brasileiro não anda nada bem, como nós repetidamente comentamos aqui, né? Eu digo nós porque vocês também comentam, né? Os comentários que eu muitas vezes não tenho tempo de responder. Quero deixar aqui uma palavra de agradecimento por todos vocês que comentam, né, dão visibilidade ao vídeo. E se eu não consigo responder um a um, faço aqui uma palavra de agradecimento e gostaria de deixar o estímulo para que vocês conversassem entre vocês. Muito bem, o assunto de hoje tem tudo a ver com a nova ferramenta da pedagogia do desenvolvimento que eu coloquei à disposição de vocês, chamada Por que a Indústria é Importante? Vocês já devem estar ligados nisso, né? Eu fiz um novo mini curso, né, que é muito barato, muito fácil de fazer, tá aqui na descrição do vídeo. Se você fizer, você apoia a Revolução Industrial Brasileira e também se capacita para ser mais um defensor do desenvolvimento do Brasil, que se chama Por que a Indústria é Importante? Né? Que é a maior pergunta que sempre foi feita para mim desde que eu entrei nesse negócio de defender uma nova industrialização brasileira. O comentário de hoje tem a ver com essa nova ferramenta, esse novo mini curso, pelo simples fato de que vocês vão entender na crueza do dado por que a indústria é importante. Vamos lá. Olha só a informação que vai explodir na cara de vocês aqui agora. Aumentou em 7 milhões de pessoas, vai vendo, o número de trabalhadores brasileiros jogados, atirados, largados na informalidade. Isso do segundo trimestre de 2020 para agora finzinho do ano de 2021. É isso aí. Então vamos lá, de acordo com a PNAD, tá? Então IBGE, né? Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, tá? O número saiu de 30,7 milhões de pessoas no segundo trimestre do ano passado para 37 milhões 709 mil brasileiros jogados no trabalho informal. Tá? Então o número aumentou consideravelmente e hoje a estatística, então a taxa de informalidade do mercado de trabalho, o que é essa taxa? Então vamos explicar. Ela é a proporção entre os empregados informais e o total dos trabalhadores ocupados na economia brasileira. Então essa proporção, ou seja, a quantidade de informais em relação à totalidade dos ocupados é de 40,6%. Então, se a estatística é verdadeira, eu provavelmente aqui agora, nas poucas visualizações que meus vídeos têm, infelizmente, teria aí das 2.000, 2.500 pessoas que me assistem aí todos os dias, 40% trabalhando na informalidade. Problemático, você não acha? Então é isso aí. Isso no terceiro trimestre de 2021. No segundo trimestre de 2020, ainda é o mesmo número, só que em formato de percentual, essa mesma taxa era de 36,5%. Já no segundo trimestre de 2021, já esse ano, a taxa já havia subido para 40%. E no terceiro trimestre, é isso aí mesmo, havia saído para 40%. E agora chegou a 40,6% do total. Ou seja, a informalidade vai crescendo, tá? A perspectiva econômica com isso vai piorando naturalmente, porque o trabalho informal tem por característica a renda instável, é talvez a sua principal característica, a necessidade da pessoa a necessidade da pessoa se manter permanentemente à procura de trabalho, né? A informalidade tem essa característica, a pessoa não pode simplesmente ter o seu trabalho, ela precisa estar garimpando serviço, garimpando trabalho a cada dia para conseguir no final do mês juntar, amealhar algum tipo de renda, que pode ser episódica, semanal, mensal, cada caso é um caso. E, logicamente, sempre tem aqueles informais que se dão bem, mas são absolutamente excepcionais em relação à quantidade esdrúxula de 37 milhões 709 mil, né, brasileiros espalhados por esse país gigante que estão aí atirados na informalidade sem nenhuma garantia. Também, deve-se dizer, de direito do trabalho, sem nenhuma cobertura, né, naquilo que é a sua, proteção à sua saúde, à sua integridade física, né, durante a execução do seu trabalho, sem nenhuma garantia de pagamento de
indenização no caso de perda do trabalho, sem nenhuma garantia de poupança para a aposentadoria, nada desse tipo de coisa que conforma, né, o leque clássico de direitos trabalhistas, nada disso existe para esses 37.709.000 brasileiros que estão atirados na economia informal. Pois bem, e aí por que isso tem a ver com indústria? Por que a indústria é importante diante desse número? Bom, então vamos lá. Eu, há várias semanas atrás, publiquei um vídeo aqui em que eu comentava como na última década foram perdidos 1.400.000 e poucos empregos industriais no Brasil, em função do fato de que o Brasil perdeu fábricas, perdeu unidades industriais. E por perder unidades industriais, unidades produtivas do setor industrial, naturalmente esse processo é uma erosão que se encadeia. Assim como as indústrias demandam produtos de outras indústrias, quando uma esmorece, vai à falência, sai do Brasil, etc., etc., uma série de outras também perde densidade e vai à falência também, em muitos casos, né? Também comentei várias vezes as estatísticas da Confederação Nacional do Comércio, que fez um estudo muito útil, contabilizando de 2015 a 2020, dizendo o seguinte, que haviam fechado 36.600 fábricas nesse período. Bom, esse fato todo, né, 1.400.000 e tantos empregos perdidos ao longo da última década no setor industrial, todos esses empregos eram formais, né, com potencial de serem geradores de outros empregos formais à medida em que, conforme a indústria voltasse a crescer, se voltasse, né, ela seria demandante de mais trabalho formal dentro do setor, que é o que mais emprega formalmente e na economia brasileira desde sempre. Também é aquele cuja remuneração média é maior, desde sempre. Quer dizer, desde que o Brasil tinha, né, um tecido industrial coerente com a sua necessidade do tamanho da sociedade, do tamanho do país, né? Também já comentei outras vezes aqui com uma comparação feita por um amigo meu entre a cidade de Indaiatuba, no interior de São Paulo, região de Campinas, que é altamente industrializada, e os índices sociais de Sorriso, que é uma espécie de capital do agronegócio, eram amplamente favoráveis a Indaiatuba, amplamente favoráveis, renda per capita, educação, vários dados, indicadores sociais em Indaiatuba eram assim, disparadamente superiores em relação a Sorriso, que é uma das capitais do agronegócio lá no estado do Mato Grosso. Tudo isso quer dizer o seguinte, a perda de tecido produtivo industrial ao longo dos últimos anos no Brasil, fruto de uma série de decisões por um lado na macroeconomia, omissões por outro na microeconomia, levaram o Brasil a essa situação, em que uma quantidade crescente de pessoas já não consegue encontrar trabalho formal, porque simplesmente não se trata apenas das fábricas, das indústrias, no sentido de fábricas. Se trata do seguinte, o setor econômico que gravita, aí sim, as fábricas, que gravita a produção industrial, que ou é fornecedor de material, produto industrial, ou é fornecedor de serviços, né? Todo esse setor econômico, essas grandes cadeias econômicas estão desmobilizadas. E mais do que desmobilizadas, estão bloqueadas, né? Tem bloqueadas o seu caminho para o retorno ao crescimento. Então tudo isso vai levando progressivamente, porque as pessoas continuam precisando pagar a vida, precisando comer, precisando alugar casa, precisando pagar escola de filho, etc, etc. As pessoas vão procurar renda em outro lugar. E que lugar é esse? Que lugar vocês acham que é? Porque lá naquele vídeo que eu falei da migração de empregos, foram 1.400.000 empregos perdidos na indústria ao longo da década de 2011 a 20. Porém, na mineração, onde os empregos cresceram muito, saiu de 100.000 para 140.000. Estou lembrando muito de cabeça aqui os números, provavelmente de maneira imprecisa, mas era isso, nessa faixa. Aí você vê a desproporção. A economia brasileira, onde ela cresce? Né? Nos setores, né, ditos primários, né, considerados primários, que são agropecuária, mineração. Em uma década de crescimento no nível de empregos, a mineração saiu de 100 e pouquinhos mil empregos para 140.000 empregos. Isso é ridiculamente insuficiente para compensar a massa de empregos formais perdida com a desindustrialização do país. Agora, isto contabiliza apenas os empregos, quero dizer, os 1.400.000 empregos perdidos no setor industrial, é uma contabilização, essa sim, né, limitada ao conceito de fábrica.
Esses empregos foram perdidos nas unidades industriais, nas empresas que na nota fiscal são industriais e que operam atividades produtivas, produzem bens tangíveis, etc. Né? Aquele conceito bem classicão de indústria, né? Que a gente até trabalha com conceitos já mais adiantados do que isso. Né? Agora, o que acontece é o seguinte, esses 1.400.000 empregos que foram perdidos ao longo dessa década se repetem, se derivam, se reverberam na perda de outros empregos. Por exemplo, nos muitos escritórios de direito e contabilidade, nos muitos escritórios de design e arquitetura, nas empreiteiras de porte médio que fazem as ampliações de galpão, nas concreteiras que prestam serviço de fazer as fundações e gestão de piso industrial, que não sei se sabem, é um piso todo específico para poder fazer a rolagem das empilhadeiras, não sei mais o que, não sei mais o que, né? E a colocação de máquinas pesadas, então é um trabalho específico, fazer piso industrial. Tudo isso foi para a breca no Brasil ao longo dos últimos 10 anos, um pouco mais naturalmente, mas principalmente ao longo dos últimos 10 anos, com a desindustrialização. Então esses 1.400.000 empregos que foram perdidos exclusivamente dentro das unidades produtivas se multiplicam em mais e mais e mais empregos perdidos nas atividades econômicas associadas, que são muitas, todas elas formais. Porque, diferentemente do agronegócio, diferentemente da mineração, na indústria brasileira já é impossível, não há mais contratação informal de trabalhador. Assim como não há mais prestação de serviço no frio, sem nota fiscal. Sabiam disso? Pois é, por isso a indústria é a maior arrecadadora de impostos, proporcionalmente, por isso ela é a maior empregadora, a maior empregadora formal proporcionalmente, e agora tudo isso está sendo perdido. Entenderam para onde chegou, como chegamos aos 37.709.000 trabalhadores informais e crescendo no país? Foi dessa maneira. Foi dessa maneira. E isso só será revertido a partir do momento em que nós voltarmos a um paradigma do crescimento econômico, né? Só que um crescimento econômico com uma qualidade que eu considero fundamental, que é uma qualidade da reindustrialização. Que tanto é uma reindustrialização à moda antiga, se você quiser, né? Porque as indústrias antigas ainda ocupam um certo espaço no mundo. E no Brasil tem um papel a cumprir. Mas principalmente, eu diria, né, sob uma perspectiva de criação de novos setores industriais, esses sim, por serem intensivos em tecnologia, intensivos em inovação, né, com capacidade latente de gerar muitos bons empregos em coisas associadas, né, que estão aí, quer dizer, cada setor vai ter os seus associados, as suas conexões produtivas necessárias, e a gente pode passar horas e horas e horas falando, não vai caber aqui no vídeo, mas enfim, eu sugiro a você, por exemplo, fazer o curso Por que Indústria é Importante, para você conseguir aprofundar o entendimento desse tipo de assunto que é fundamental para a gente recuperar esse país que está tão ferrado, tão destruído como essa estatística da PNAD demonstra mais uma vez. É isso, pessoal, obrigado, até uma próxima.